Existe um versículo que não está na Bíblia que você conhece. Não porque foi perdido, não porque ninguém o encontrou, mas porque alguém decidiu que você não deveria ter acesso a ele. Você passou a vida inteira ouvindo que os evangelhos contam tudo o que Jesus disse. Seus pastores repetiram, seus professores de religião confirmaram. Toda uma civilização construída sobre a ideia de que o texto sagrado está completo, que nada falta, que você tem tudo o que precisa. Mas e se eu te dissesse que em 1945, no Egito, um camponês encontrou enterrados no deserto 52 textos sagrados que a igreja passou 1.600 anos tentando destruir? E que dentro desses textos havia palavras atribuídas a Jesus, palavras sobre a mônada, sobre a centelha divina dentro de você, que mudam completamente o que significa ser humano. E é nos próximos 20 e poucos minutos você vai entender o que é a ativação da mônada. Por que esses ensinamentos foram chamados de heresia? E por que o poder espiritual que Jesus descreveu para os seus escolhidos foi sistematicamente apagado da história oficial? Mas antes, preciso te mostrar uma coisa que os tradutores de Nag Hammadi encontraram e que ninguém na grande mídia jamais mencionou. Foi pesquisando esses textos que eu entendi por que aqui no Mentes Despertas a gente questiona tudo que parece óbvio demais, especialmente quando o óbvio foi decidido por um concílio político há 17 séculos. Vamos começar pelo começo. Ou melhor, pelo apagamento do começo. A história que te contaram sobre o cristianismo começa no século IV. Em 325 d.C., o imperador Constantino convocou o Concílio de Nicéia. A narrativa oficial diz que foi um encontro espiritual para unificar a fé. Mas olha o que ninguém te conta. Constantino não era cristão devoto. Era um estrategista político. E ele precisava de uma religião unificada para controlar um império fragmentado. Na época, existiam dezenas de comunidades cristãs com textos diferentes, práticas diferentes e, aqui está o ponto crucial, uma compreensão completamente diferente de quem Jesus era e o que ele ensinava. Algumas dessas comunidades acreditavam que Jesus não havia ensinado adoração externa. Havia ensinado despertar interno, que o reino de Deus não era um lugar para onde você vai depois de morrer. Era uma condição que você acessa dentro de si mesmo, agora, nesta vida. O Concílio de Nicéia não foi uma reunião espiritual. Foi uma votação política. E obispos com interesses diferentes votaram sobre o que seria considerado sagrado e o que seria destruído. Os perdedores dessa votação foram chamados de hereges. E os textos que eles carregavam foram condenados à fogueira. Mas olha o que não faz sentido. Se esses textos eram mentira, por que era necessário queimá-los? Mentiras se destroem sozinhas. Você não precisa queimar uma teoria falsa. Você só precisa queimá-la quando ela é verdadeira demais para ser deixada viva. Se a versão oficial do cristianismo fosse completa, por que ainda existiriam, escondidos no deserto, 52 manuscritos que contradizem o que foi canonizado? Por que o Evangelho de Tomé, que começa com as palavras: "Estas são as palavras secretas que Jesus o vivo falou", e que Dídimo Judas Tomé registrou? Precisava ser enterrado? E a resposta chegou quando eu li o Logion 3 do Evangelho de Tomé. Jesus diz: "O reino está dentro de vocês e está fora de vocês. Quando vocês se conhecerem, então serão conhecidos e saberão que são filhos do Pai vivo." Dentro de vocês, não numa catedral, não mediado por um sacerdote. Dentro de vocês. Isso não combina com um sistema que cobra dízimo, vende indulgências e precisa de intermediários para que você acesse o sagrado. Então, o que é, de fato, a mônada? Existe um conceito que os primeiros cristãos gnósticos conheciam há mais de 2000 anos.
eles chamavam de mônada, do grego monas, que significa unidade primeira, indivisível. Os filósofos neoplatônicos chamavam de o um. Alguns pesquisadores modernos de neurociência chamam de estado de consciência não dual. Eu chamo de centelha original. Hoje a ideia é simples. Você não é apenas um corpo físico passando por experiências espirituais. Você é uma faísca da consciência primordial, a mônada, que desceu para a matéria e esqueceu sua origem. Isso significa que a separação que você sente de Deus não é real. É uma amnésia, uma condição, não uma condenação. E também significa que o despertar espiritual não é uma conquista que você precisa merecer através de rituais externos. É uma recordação, um retorno à natureza que sempre foi sua. Parece profundo quando você ouve, né? Mas pensa em quantas gerações foram ensinadas que eram fundamentalmente pecadoras, separadas, indignas e que precisavam de uma instituição para fazer a ponte. A pergunta é: quem criou essa separação? E isso não sou eu inventando. Os gnósticos egípcios do século II já ensinavam isso. O filósofo Plotino escreveu sobre o retorno à mônada no século III. E estudos recentes de neurociência da Universidade Johns Hopkins, publicados em 2019, identificaram estados alterados de consciência onde os participantes relataram dissolução do ego e sensação de unidade com o todo. Exatamente o que os gnósticos descreviam como contato com a mônada. A informação sempre esteve lá. Só não era conveniente divulgar. E eu não vou só te falar isso. Vou te provar. Com história, com ciência, com casos documentados e com uma fonte que você menos esperaria. Vamos começar pelo passado. Em 1945, em Nag Hammadi, no Alto Egito, um homem chamado Muhammad Ali al-Saman estava cavando perto de um penhasco quando encontrou um jarro de barro lacrado. Dentro, 13 códices de papiro, 52 textos, e alguns datando do século II ao IV da Era Comum. Entre eles, o Evangelho de Tomé, o Evangelho de Filipe, o Evangelho da Verdade, o Apócrifo de João, e um texto chamado Sobre a Origem do Mundo, que descreve a arquitetura da consciência com uma precisão que antecipa conceitos da física quântica moderna. No Evangelho de Filipe, há uma passagem que nunca entrou no catecismo. A verdade não veio ao mundo nua. Ela veio em tipos e imagens. O mundo não pode receber a verdade de outra forma. O texto continua descrevendo como a mônada, a unidade primordial, se fragmentou em consciências individuais e como o objetivo da existência humana é a reintegração, não a obediência. A reintegração. E não foram só os gnósticos egípcios. A tradição da Cabalá judaica descreve o Ein Sof, o sem-fim, e a origem indiferenciada de tudo de forma quase idêntica. Os sufistas islâmicos falam da fana, a dissolução do eu separado no divino. Os vedantistas hindus chamam de Brahman. O Tao de Laozi é a mesma experiência com outro nome. Civilizações que nunca se encontraram chegando na mesma conclusão. Coincidência? Ou memória coletiva de algo que todos experimentaram e que sistemas de poder precisaram apagar? Mas registros históricos são fáceis de relativizar. Então deixa eu te mostrar o que a ciência moderna está documentando. Em 2006, o neurocientista Andrew Newberg, da Universidade Thomas Jefferson, publicou resultados de décadas de pesquisa sobre o que acontece no cérebro durante estados de contemplação profunda. O que ele encontrou? Durante experiências de unidade mística, ao lobo parietal, a região que constrói o senso de eu separado do mundo, reduz drasticamente sua atividade. O cérebro literalmente para de construir a ilusão da separação. Leu direito. A separação entre você e o todo é uma construção neurológica.
não uma realidade metafísica. E não foi só esse estudo. Pesquisadores da Universidade de Yale, em 2018, identificaram que meditadores experientes mostram padrões de coerência cerebral que correspondem exatamente aos estados descritos pelos gnósticos como união mística. E um estudo da Universidade de Toronto, conduzido com 210 participantes, confirmou: práticas contemplativas que enfatizam dissolução do ego produzem reduções mensuráveis de ansiedade existencial e aumento de compaixão, independente de qualquer crença religiosa. Os dados estão publicados, revisados por pares, ou disponíveis em bases acadêmicas abertas. Mas você já ouviu falar disso no Jornal das 8? Números são convincentes, mas nada supera ver funcionando em pessoas reais. Há alguns anos, um inscrito do Mentes Despertas me mandou uma mensagem que não consigo esquecer. Ele tinha 54 anos, era engenheiro civil e disse que havia passado a vida inteira sentindo o que chamou de vazio espiritual persistente, mesmo sendo praticante religioso dedicado. Até que começou a estudar os textos de Nag Hammadi e a praticar o que chamamos aqui de contemplação da centelha original. O resultado, nas palavras dele: pela primeira vez na vida, a oração não parece uma transmissão de rádio para uma estação desligada. Parece que eu me lembrei de algo que sempre soube. Ele não é caso isolado. Que terapeutas transpessoais documentam esse padrão constantemente. Pessoas que eram religiosas, mas se sentiam vazias, encontrando nos textos gnósticos e nas práticas contemplativas associadas algo que as práticas convencionais nunca deram: não fé, experiência direta, padrão demais para ser coincidência. Mas sabe o que é mais interessante? Quem você menos esperaria já sabia disso. Em 1979, a CUA desclassificou o projeto Gateway, um programa de pesquisa sobre estados expandidos de consciência que estudou sistematicamente o que chamaram de acesso à consciência unitária. O relatório, redigido pelo coronel Wayne McDonnell, descreve a estrutura da consciência de forma que espelha diretamente a cosmologia gnóstica da mônada. Uma origem não dual, uma fragmentação em consciências individuais, e a possibilidade de retorno à unidade através de técnicas específicas. O governo americano gastou recursos militares investigando o que Jesus descreveu nos evangelhos suprimidos. E não disse nada para você. Olha o que a gente juntou até aqui. Civilizações antigas chegaram independentemente à mesma conclusão sobre a mônada. A neurociência documentou os estados cerebrais que correspondem a essa experiência. Pessoas comuns estão transformando sua vida espiritual ao acessar esses ensinamentos. E agências governamentais pesquisaram isso em segredo por décadas, tudo apontando na mesma direção. Então, por que isso não é ensinado? Por que não está nos livros didáticos? Por que seu pastor, seu padre, seu líder espiritual nunca mencionou os textos de Nag Hammadi? A resposta não é bonita. Para entender por que isso é escondido, você precisa seguir o dinheiro e o poder. Quem ganha com você acreditando que é fundamentalmente separado de Deus e precisa de mediação para acessar o sagrado? A Igreja Católica, sozinha, movimenta mais de 30 bilhões de dólares por ano em propriedades, investimentos e doações globais. As igrejas evangélicas americanas faturam mais de 100 bilhões de dólares anuais. Toda essa estrutura depende de um produto central: a ideia de que você não consegue chegar a Deus sozinho. Se você soubesse que a mônada, a centelha divina, já está dentro de você e pode ser acessada diretamente, o que acontece com o produto? E como eles garantem que você não descubra? Primeiro, nos primeiros séculos, queimaram os textos e queimaram as pessoas. Não é metáfora.
E a Inquisição executou dezenas de milhares de pessoas por ensinamentos que hoje qualquer um pode ler numa biblioteca pública. Segundo, transformaram gnose, que em grego simplesmente significa conhecimento direto, numa palavra suja. Hoje, chamar algo de gnóstico é o equivalente religioso de chamar de teoria da conspiração. O mecanismo é o mesmo: ridicularizar para inibir a investigação. Terceiro, garantiram que a formação teológica mainstream nunca incluísse os textos de Nag Hammadi de forma séria. A maioria dos seminaristas passa anos estudando teologia sem nunca ler o Evangelho de Tomé na íntegra. Funciona há 17 séculos. Vai continuar funcionando enquanto as pessoas não tiverem acesso à informação completa. E quem paga o preço? Você. Vivendo com culpa espiritual desnecessária, sentindo que é indigno e buscando externamente o que sempre esteve internamente, pagando em tempo, dinheiro e energia emocional por uma mediação que nunca foi necessária. Eu sei que é pesado ouvir isso. Eu também levei um tempo para processar quando descobri. Mas raiva do sistema não liberta ninguém. O que liberta é o conhecimento aplicado. E a boa notícia? Agora você sabe, e saber é o primeiro passo para acordar. Deixa eu te mostrar exatamente como aplicar isso. Chega de teoria. Vou te dar 3 práticas que você pode começar hoje. Não precisa de templo, de sacerdote, de livro raro. Só de atenção e intenção. Primeira prática: o reconhecimento da centelha. É a mais simples e a mais poderosa para começar. Funciona assim: uma vez por dia, pode ser ao acordar, pode ser antes de dormir, você senta em silêncio por 5 minutos e repete internamente, com atenção plena, esta frase do Evangelho de Tomé: o reino está dentro de mim e está fora de mim. Não é meditação complexa. É redirecionamento de atenção. Você está treinando o sistema nervoso para procurar o sagrado no lugar certo, dentro, não fora. Por que isso funciona? Porque a atenção muda a neuroquímica. Estudos do HeartMath Institute mostram que estados de atenção focada produzem coerência cardíaca mensurável em menos de 4 minutos. Você não precisa acreditar nisso, só precisa experimentar. Começa por aqui. Hoje. Segunda prática: a leitura contemplativa dos textos gnósticos. Isso vai exigir um pouco mais de comprometimento, mas muito menos do que você imagina. O que você faz? Acesse a tradução dos textos de Nag Hammadi. Estão disponíveis gratuitamente online, traduzidos por James Robinson. E comece pelo Evangelho de Tomé. São 114 logia, ditos de Jesus. Não são narrativos, são aforismos. Alguns vão parecer enigmáticos. Isso é intencional. A técnica: leia um lodion por dia, não mais que um, e passe o dia deixando que ele trabalhe na sua consciência. Não analise intelectualmente. Deixe assentar. A maioria das pessoas que adota essa prática relata uma mudança na qualidade da vida interior em 2 a 3 semanas. Não porque os textos são mágicos, mas porque estão apontando para algo que sua consciência já reconhece. Terceira prática. E essa é para quem quer ir fundo: a contemplação da origem. Esse é o exercício central da tradição gnóstica e foi preservado em forma ligeiramente diferente em várias tradições contemplativas. E você se senta em silêncio e faz uma única pergunta para si mesmo, não para responder intelectualmente, mas para sentir. O que em mim sempre existiu, antes do meu nome, antes dos meus pensamentos, antes de qualquer experiência? Não tente responder. Apenas mantenha a pergunta viva. O que os gnósticos chamavam de mônada e o que a neurociência documenta como estado não dual começa a ser acessível quando você para de procurar respostas e começa a habitar perguntas. Não é para todo mundo no primeiro dia.
Mas se você aplicar as práticas 1 e 2 primeiro, quando chegar aqui, vai estar pronto. Agora, 2 alertas importantes. Erro número 1. Tentar analisar intelectualmente o que é uma experiência. Lembra do engenheiro que me escreveu? Ele passou os primeiros meses lendo sobre gnose. Só depois parou de ler e começou a praticar. E a mônada não é um conceito para entender. É uma realidade para experienciar. Erro número 2. Esperar resultados dramáticos imediatos. A tradição gnóstica usava a palavra despertar, não explosão. É um processo gradual de recordação, não um evento único. O que esperar? Nas primeiras semanas, uma qualidade diferente de silêncio interno. Depois de 1 a 2 meses, menos reatividade emocional, mais sensação de presença. Com consistência, o que os gnósticos descreviam como gnose, conhecimento direto, não mediado, da sua própria natureza. Não é promessa mística. É o que acontece quando você para de terceirizar sua espiritualidade. Vamos recapitular o que você descobriu hoje. Você entrou achando que tinha acesso a tudo que Jesus ensinou. Descobriu que 52 textos sagrados foram deliberadamente suprimidos por um processo político no século IV. Viu as provas históricas, Nag Hammadi, o Evangelho de Tomé, o Concílio de Nicéia. Viu as provas científicas, Neurociência da Consciência Não Dual, o projeto Gateway da CIA, décadas de pesquisa sobre estados contemplativos. Entendeu quem lucra com a sua separação espiritual. E agora tem 3 práticas para começar a acessar o que foi chamado, por 2000 anos, de o conhecimento proibido. Em menos de 25 minutos, você aprendeu o que a maioria nunca vai saber. Não porque é difícil demais, mas porque nunca lhe deram a chance de saber. Você não é mais a mesma pessoa que clicou nesse vídeo. Agora você faz parte de um grupo pequeno que busca o conhecimento direto, não o conhecimento filtrado, que o selecionado e aprovado por um concílio político do século IV. A pergunta é: o que você vai fazer com isso? E isso é só a superfície. Tem muito mais sobre os arcontes, as forças que os gnósticos identificavam como guardiões da amnésia espiritual, que eu não consegui cobrir aqui. No próximo vídeo, vou entrar fundo nesse tema. Se você quiser ser avisado, já sabe o que fazer. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa o like. Isso ajuda o algoritmo a mostrar para mais gente que precisa ouvir. E deixa nos comentários a palavra mônada. Quero saber quantos de vocês chegaram até o final e estão prontos para ir mais fundo. Lembra, você não está separado do sagrado. Você só estava com informação incompleta. Nos vemos no próximo.